Olá, bom dia a todos e todas. Iniciamos aqui mais uma transmissão ao vivo. O evento de agora é com o professor Fábio Grossi, arqueólogo e historiador. Nós faremos uma simulação de escavações arqueológicas. Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, eu estou aqui de olho no chat e responderemos a todos e todas. As imagens estão claras, a quem estiver aqui online, se puderem acenar aqui no chat. Não tem problema, pode passar. Ficar pra cá. Bom, gente, vamos começar. Primeiro, só vou alertar que o que a gente vai fazer hoje é uma brincadeira, né? Não dá tempo, a gente separou uma área pequenininha. Eu não vou nem falar que é uma simulação de escavação arqueológica, né? A gente vai fazer aqui brincar, aprender princípios de algumas técnicas de como a gente opera, o que acontece durante uma escavação, para vocês entenderem só. Porque assim, a gente costuma fazer aqui mesmo, se vocês olharem aqui, a gente já escavou isso aqui, mas para poder falar que é uma simulação de escavação arqueológica, a gente ficou o dia inteiro, para vocês entenderem todo o processo, a minúcia, a questão das camadas, de como funciona um registro, de como fazer uma decapagem, de como retirar um objeto da fotografia, de um desenho arqueológico, de como anotar as informações. É uma série de ações metódicas que devem ser feitas e realizadas. Então, para isso, para a gente simular, a gente precisa de um tempo maior. Como hoje a gente não tem, nós vamos só pegar esse espaçozinho para entender como é o processo, a técnica e tudo. Então, antes da gente pôr a mão na massa, eu só vou fazer algumas explicações para a gente entender como vai acontecer. Primeiro, o arqueólogo, a gente tem que ter claro que quando o arqueólogo escava ou faz qualquer intervenção em campo, ele é o primeiro a estragar o sítio. Ele é o primeiro a degradar o sítio arqueológico. Quando você começa a escavar e retira as peças, você fala, puxa, errei. Não tem como falar, volta, né? Enterra a peça de novo. Então assim, uma vez que você escavou, já era. O arqueólogo, repito, é o primeiro a degradar o sítio arqueológico. Então por isso, uma vez que você escavou, na arqueologia não existe regra, porque cada situação exige uma ação diferente. Você escavar numa floresta, numa área gelada, num deserto, então não tem como você aplicar uma fórmula em todos os casos. Porém, a única regra que a gente diz que existe na arqueologia é que o registro
deve sempre ser feito de forma metódica, deve ser muito bem feito. Por quê? Você vai degradar o sítio, então você faz o registro, e aí tem que ser super bem feito, porque para que outros pesquisadores possam ter o acesso e entender o que aconteceu, ver o que foi feito, quando ele quiser pesquisar. Em um sítio arqueológico também, justamente por isso, a gente evita o máximo. Você quase nunca você escava um sítio arqueológico inteiro. Você sempre deixa uma parte sem escavar, que é o que a gente chama de fita de testemunho. Futuramente, para uma outra pesquisa civil, se quiser comparar, ver como está, ou de repente no futuro sempre surge uma tecnologia nova que pode intervir de uma maneira mais apropriada, né? Então você só vai intervir num sítio arqueológico inteiramente, retirar o seu 100% numa situação de risco. Por exemplo, vai inundar essa área, vai estragar, vai passar uma máquina, então não tem jeito, essa área vai ser impactada. Então nesse caso aí a gente faz a escavação da integridade do sítio, que a gente nem fala escavação, a gente fala o salvamento mesmo, o resgate desse sítio, porque ele vai ser impactado. E outra coisa, pensando nesse aspecto, que a gente é o primeiro a impactar o sítio, o arqueólogo, a primeira coisa, porque você fala arqueologia, por excelência você já pensa na atividade de campo e na escavação. Mas como eu conversei com vocês, não, isso eu não falei ontem, mas assim, a arqueologia ela não é só a escavação, é uma série de etapas, é o laboratório, é o gabinete, é a parte da educação. Então, dependendo do que o arqueólogo quer pesquisar, o objeto de estudo dele, ele tem que perguntar se antes de vir para cá, eu preciso realmente ir a campo? Eu preciso escavar? Às vezes tem como você acessar essa cultura material, tudo, sem você escavar, né? Às vezes você pode responder suas perguntas vendo um acervo já existente em um museu, coisas assim, ou algum tipo de acervo, né? Agora, se você perceber, não, para responder a minha hipótese, o que eu quero chegar, eu realmente preciso ir a campo e fazer uma intervenção. Então aí a gente organiza e vem para campo, tá? Então essa é a primeira consideração que eu acho importante fazer. Outra, chegamos aqui, então identificamos o sítio arqueológico. Aqui tem um sítio arqueológico. Aí assim, como nós vamos começar a intervenção? Não pode começar a escavar de forma aleatória. Então a primeira coisa que se faz é o que a gente chama de delimitação de sítio arqueológico. Tem que inserir dentro de uma área, né? Tem que saber até onde vai. Então a gente faz, antes de fazer uma escavação ampla no sítio, nós fazemos o que a gente chama de delimitação, que se dá por pequenas intervenções. Eu não vou gastar energia numa escavação grande se eu não sei o que tem embaixo ainda. Percebe? De repente você abre uma puta área grande e você vai escava e não acha nada, né? Então antes de você gastar essa energia, despender essa energia, você faz esse levantamento de delimitação, que geralmente a gente faz pequenas escavações. Com a ferramenta manual mesmo, já viram aquela cavadeira boca de lobo, que usa para mourão de cerco? Geralmente a gente faz pequenas intervenções. Por exemplo, eu achei que tem um sítio arqueológico aqui, tem uma peça, achei uma peça aqui. Então você usa isso como marco zero, um marco central, e a partir dela você irradia uma área. Então eu vou fazer pontos de 5 em 5 metros, para cá, uma cruz ou irradia, e aí você vai cavando. Então achei aqui das 5, achei ali, mas para lá já não achou mais. Geralmente a gente costuma fazer 2 negativos. Deu 2 negativos, você parou. E assim vai indo. Então aí você delimitou uma área. Então aqui deu essa aqui 2 metros por 2 metros, por exemplo. Aqui é o sítio. Aí então você marca essa área e fala, então eu vou escavar aqui, porque nessa parte central saiu bastante material arqueológico. E aí você precisa, para quem é de humanas como eu que vim da história, que achei que ia escapar da matemática, não escapei, né? Então, mas é um conhecimento mínimo também, obviamente. Então tudo nós somos ocidentais, né? Cristão, o mundo cristão ocidental. Então, e somos cartesianos, então tudo a gente tem que inserir em uma área. Então, normalmente na arqueologia a gente usa medições assim com geralmente a estrutura mínima de 1 metro por 1 metro. Mesmo porque, quando a gente vai escavar depois que a gente escavou, a gente precisa localizar isso, georreferenciar espacialmente. Ô meu amigo, obrigado. Chapeuzinho para o branquinho aqui. A gente precisa localizar. Por que a gente precisa fazer isso? Alguém arrisca dizer?
gente tem que localizar uma área, desenhar uma área para escavar. Eu não posso chegar e começar a escavar sem fazer isso, por exemplo? Acho que é justamente para ter esse controle, né? De não destruir o sítio, né? Não destruir e o que mais? Tem mais uma razão. Alguém arrisca? Relacionado com método científico, precisa estar bem localizado para futuras. Tem a ver com localização. Localização. Geralmente a gente faz uma batalha naval. A gente fez 1 metro por 1 metro aqui, mas imagina que o sítio é grande, você antecipadamente já desenha uma área, vários 1 metro por 1 metro, por exemplo. Aí você vai nomear essas quadras, né? Uma quadra. Então vai ficar, sei lá, A, B, C, D. Aí fica para cá, A1, B1, C1. Isso é muito importante para localização. De repente você vai escavar aqui, vai escavar aqui, e aí você achou uma peça aqui e uma peça aqui. Essas peças elas têm um sentido. Concorda? Vamos supor que você achou um esqueleto, hipoteticamente. Tem um osso aqui e outro osso aqui. Na hora que você coletou isso, isso vai para o laboratório, a pessoa que vai processar esse dado no laboratório, ela tem que ter essa informação, por isso que é metódico. Que um osso que saiu daqui estava na A1 e um osso aqui estava na A2. Porque, então essas peças estão relacionadas. É de um mesmo indivíduo, por exemplo. Né? Então a gente tem que tudo localizar. Então por isso a gente faz essa sequência. E não só 1 metro por 1 metro, normalmente a gente posiciona geograficamente. Nos pontos cardeais a gente indica, posiciona a escavação geralmente voltada para o norte. Então para saber, tipo no norte, então aqui vai ficar o A para falar 1, 2, 3. Né? B1, 2, 3. Então você posicionou. Então só para termos de localização, isso é para a gente, para nos guiar, ok? Feito isso, marcamos a escavação. E aí como a gente começa? Primeiro tem o que chama a questão de nivelação também, que é importante. Aí existe variação de técnicas. Normalmente no Brasil, nós temos a influência de 2 escolas teóricas, que é a francesa e a norte-americana, ok? A norte-americana, ela é baseada normalmente na escavação por níveis artificiais. É isso, eu determino o quanto eu vou escavar para ter um controle. Eu não posso chegar assim, pegar uma pá aqui e afundar um tanto aleatório. Tem que ser uma descida controlada, porque nesse local pode ter mais de uma ocupação. Então vamos supor aqui, a gente tem a primeira ocupação que seria da ferrovia, certo? Aí se descer um pouco mais, tem o que seriam os pioneiros de Bauru, desce um pouco mais. A ocupação Caingangue, por exemplo, desce um pouco mais a ocupação caçadora-coletor. Então no mesmo lugar, vamos supor, que pode ter umas 4 ocupações. Então se eu descer a lenha aqui e cavar com tudo, eu vou misturar essas ocupações. Então eu desço controladamente. Mais ou menos na norte-americana, a gente desce controlado. Sei lá, de 10 em 10 centímetros. Então você raspa 10 centímetros, né, vai evidenciando as peças que supostamente vão estar aqui, faz o registro, fotografa, faz um desenho técnico, coleta as peças, registra nível 1, 0 a 10. E aí desce de novo. Nível 2, 10 a 20, por aí vai. Na técnica francesa, que chama decapage, que é o que adota, por exemplo, a USP, aqui no Brasil, a gente faz escavação por nível natural. Não tem esse negócio de artificial. É natural. O que quer dizer? Você vai decapando, isso a um rigor maior, a descida é mais lenta, e você vai acompanhando, raspando até chegar no nível arqueológico. Chegou no nível arqueológico, você vai decapando, acompanhando ele. Se você está num declive, por exemplo, se a escavação está assim, você vai descendo seguindo esse nível. Por isso a gente nivela, usa até o nível bolha às vezes, para seguir a inclinação do terreno, e vai descendo certinho. Porque se você está num terreno assim, vai ter uma peça mais alta e uma peça mais baixa. Só que elas não quer dizer que está num nível diferente. Por estar na inclinação, elas estão no mesmo nível. Agora, se você fizer isso no modo norte-americano, você vai acabar igualando. Então, aí vai, dependendo da situação, dependendo do que você quer obter de informação, você pode usar um ou outro, ou até as duas formas. Tá? Aqui a gente, como é só uma brincadeira, a gente vai tentar fazer a decapagem francesa, porque é um nível pouca coisa, a gente vai arriscar. Então a gente normalmente vai usar essas ferramentas aqui. Uma colher de pedreiro,
que para arqueologia acaba adaptando, geralmente é uma colherzinha menor. Às vezes usa um cabo de borracha e um pincelzinho. E aí como é que a gente faz? Você vai decapar essa área, você não pode aleatoriamente escavar aqui, eu vou chegar e cavar no meio. Você tem que criar um padrão de decapagem. Então a gente faz uma raspagem. Não vou começar daqui. Então geralmente o que você pode fazer? Aqui tem 1 metro por 1 metro. Você pode dividir isso em quadrantes, são 4 quadrantes, e você começa raspando. Então você vai raspar daqui para cá, você mantém esse padrão. Eu vou raspar daqui para cá sempre. E você não vai afundando só aqui, você vai sempre igualando. Então se você começou a raspar aqui, tirou um tanto, parou. Aí você raspa aqui, iguala o que está aqui. E daí vem para cá, iguala o que está aqui. Igualou tudo, não tem nada, continua descendo. E assim vai, apareceu uma peça. Apareceu a peça aqui, você não vai raspar só ela e tirar ela. Deixa ela aqui, iguala sempre o nível para você entender a camada arqueológica. Porque a peça que está aqui pode estar relacionada provavelmente com uma outra que vai aparecer por aqui. E aí a gente igualou o nível arqueológico, evidenciei, chama evidenciar a peça, que aí você troca a ferramenta. Chegou num objeto, eu não vou continuar usando isso aqui. Que pode, dependendo da peça, eu posso agredir a peça. E aí você usa esse aqui que é mais delicado, para você evidenciá-la, certo? Aí evidenciou a peça com o pincel, o nível inteiro, o que acontece? Para, aí a gente faz o registro. Tira a fotografia, anota a peça, a gente vai tirar as medidas. Como a gente orientou o norte, aí de novo vai a brincadeira que eu falei da matemática. Tem que ter uma orientação no espaço da peça. Então geralmente você, como orientou, geralmente esse aqui é o eixo, lembra disso da matemática? X e Y. Infelizmente a gente faz isso, que tem que ter esse rigor. Mas não aprofunda, é só para localizar. Então, por exemplo, está uma peça aqui, o pincel está aqui. Então aqui é o X, Y. Né? Então ela vai estar aqui, o X, por exemplo, está 10 centímetros. Então você anota a posição da peça, ela está em 10 centímetros. E aqui o Y, 15 centímetros. E tem o Z, lembra? Profundidade. E ela está a 10 centímetros de profundidade. Então você tem uma leitura tridimensional dessa peça. Aí você escava, vai mais fundo e vai fazer a mesma coisa. E hoje, você pode fazer isso, desenhar num plano, mas hoje geralmente você joga isso até no computador. Aí você tem a leitura, aqueles AutoCAD da vida, que usa muito na arqueologia, você tem a leitura 3D do sítio arqueológico, em todas as suas camadas, e você reconstruir isso. Então fica bem show o registro, você entender a diferença de camada tudo. E aí você, feito isso, registrou, aí então você coleta a peça. E aí outra coisa metódica, você vai pegar a peça, vai colocar ela num saquinho, e aqui a gente tem o saco e a etiqueta, que a gente orienta cada peça. Então essa peça que sai daqui, ela está na quadra A1, no nível 1, na posição X10, Y15 e Z10. Então a pessoa vai ter toda essa informação, quando ela lá em laboratório for pegar essa peça, ela vai saber exatamente de onde saiu essa peça. Está claro isso? Sacaram o processo? E aí, e outra coisa, geralmente na escavação, a arqueologia, além de ser uma ciência inter e multidisciplinar, ela é um trabalho que só funciona em equipe, não se faz sozinho. Primeiro porque ela precisa de várias áreas, e segundo porque sozinho você acaba deixando passar algo. Geralmente, por exemplo, numa quadra, a gente trabalha em dupla. Enquanto uma escava, a outra ajuda, vai fazendo as anotações. E a gente peneira também. Então todo o sedimento que sai daqui, você não descarta primeiro, você peneira. Porque pode ter uma informação minúscula, que nem a gente mostrou ontem. Às vezes pode sair um pólen, uma semente que às vezes, com sítios que a gente trabalha de 10 mil anos, que a gente mostrou ontem, pode ser uma semente que nem existe mais, por exemplo. Então, que pode ter a ver com a alimentação dessa pessoa, alguma coisa. Isso pode ser uma informação riquíssima para a gente. Então, aqui na decapagem, a gente vai tentar evidenciar o máximo de coisas, mas às vezes alguma coisa pode passar batido aos nossos olhos, e aí a peneira não deixa passar. E aí saiu na peneira, você coleta. Saiu um material aqui, Fábio. Você só pega essa peneira, faz isso aqui, etiqueta da quadra 1 e também registra. Ok?
basicamente é isso. Acho que se vocês entenderem, dá pra gente começar. Então, como é só uma quadra, a gente vai, estamos aqui em 4, a gente pode ir alternando. Começam com 2 aqui, um pode ficar na peneira. Geralmente, pessoal, a gente faz aquilo que a gente fez aqui, a gente monta um tripé bonitinho. Como é só uma brincadeira, a gente peneira aqui mesmo, só para vocês terem a ideia. E outra coisa importante, que vai ser, quando aparecer a peça, a gente vai ver. De começar a refletir por que essa peça está aqui, o que essa peça é, com o que será que ela está relacionada, tá? Então acho que é isso. Bora começar? Quem vai ser a primeira dupla aqui? Pronto, ó, voluntário. Se eu fosse, É isso, escolhe e você come. A gente pode, se tiver uma outra, pode pôr 2 pessoas fazendo aqui, não? Uma outra colher de pedreiro? Será que? Acho que tem. eu acho. Na outra vez a gente usou umas 4. Alguém fica na peneira e alguém pode ajudar a imprimir da ficha, né? Tá ali já. Tá. Ele acabou de entregar para pra a mim. ficha também. Alguém, por exemplo, pode ficar na anotação. E aí a gente pode ir revezando, todo mundo passa por todas as etapas. Deixa eu lá pegar a ficha. Você tenta sinalizar. Qual é o seu nome, desculpa? Obrigada. Vai já. Aí, outra coisa importante, espera, não comece não. Falta que eu vou pegar, faltou uma outra parte. Outra coisa importante que falta. Uma pazinha que falta. Mas aquela pazinha de lixo mesmo, sabe? Isso é importante que você vai escavar. Uma suposição que você vai encontrar. Ó, então o que você vai fazer, sabe? Você raspa. Deixa eu ser uma pazinha. Não tem uma menorzinha atrás de lixinho, né? O certo seria estar frente e verso, melhor, né? Mas assim, então a gente coloca primeiro uma ficha por quadra. Se fosse 3 quadros, precisaria de uma ficha. Tá? Então coloca o nome, é besteira, mas não é. É importante para quem. Aê! Tem outra colher. Sabíamos que tinha. Agora tem que isso aqui. Pode descartar. Muito obrigado. Pronto. Um balde a mais tivesse seria legal, porque quando. Agora estamos quase completos, galera. Então, o nome é importante para quem for trabalhar no laboratório saber, e às vezes surge uma dúvida. O laboratório fala, foi a Sara. Falou, Sara, o que é isso aqui que eu não entendi? No sítio, obviamente. Não tá aqui. Tá aqui. Data é importante, porque você percebe, acompanhando o progresso da escavação, no dia tal achou uma coisa, no dia tal achou outra. E aqui, a área, por exemplo, aqui você vai colocar, vamos chamar isso aqui de A1. Né? Então, A1, a gente vai chamar aqui de A1. Profundidade. No caso, como a gente vai fazer uma decapagem, vou brincar com vocês, então você começou a escavar 0. Achou um material, sei lá, em 10 centímetros, material coletado,
e alguma observação pertinente. E aqui a gente vai anotando. E aqui? Quando encerrar, verso, a gente faz um croquiszinho. Que é aquilo que eu falei da medida. Então aqui seria 0, escala, de novo uma sistemática, para saber a proporção, né? Senão a gente perde a noção. Então seria aqui x e y, né? Então a peça saiu aqui, você vai anotar 0 e tal, faz o croquiszinho, fechou o nível, faz por nível. Aí outra ficha vai para outro nível e faz outro nível. Ficou claro? E aí a peça está lá na fichinha, tirou a peça. De novo, data, localização, A1, peça coletada, cerâmica, nível, 10 centímetros. Ok? E aí, cada peça faz uma fichinha só. Tá bom? Agora a gente pode começar. Então dá para fazer em dois. Quem quiser começar a anotar, fica com a parte de registro tá aqui. Você. E aqui você pode ir decapando, então o que você faz? E aí a terra que você tira, você faz, joga aqui, joga no balde e aí passa para alguém peneirar. Tá? Aí se alguém quiser fazer junto do lado, faz lá no outro. Por enquanto vamos ficar nessa posição para pegar todo mundo assim. Não atrapalhe as escavações, senhor. Mas tipo, a terra tem que ficar pra cá ou posso rodar pra cá? Como você achar melhor, você vai percebendo. O que eu falo só, Sara, assim, pra gente padronizar. Se você começar a raspar assim, mantenha assim, Tá. tá? Mas como você achar melhor. E depois ele tudo. Só que, começa, por exemplo, baixa um pouco aqui, tira a terra, peneira. Acabou aqui, aí você passa pro outro, se for o caso. Tudo bem. Vai sempre tentando rebaixar o nível igualmente, entendeu? Por exemplo, ó, chegou aí, você já pode tirar essa terra, joga. Aí se quiser você passa para lá. Não, tá bom. Tem uma escavação no Mato Grosso, é um casal ligado à França. Eles, para baixarem essa metodologia francesa 1,15 m, levou mais de 20 anos. Por temporada, obviamente, só todo dia do ano. Mais de 20 anos. Só que eles reconstituíram todas as camadas e é algo que é até muito difícil conseguir fazer na arqueologia. Encontrar exatamente o piso de ocupação, onde a galera pôs o pé, na cidade. Conseguiram recuperar até isso. Porque se tivessem feito de outra forma, não teria recuperado. Como você sabe aonde você pode encontrar? Porque, por exemplo, como que eles decidem onde que vai fazer? Porque tem uma terra aí. E aí qual que é o que indica que ali pode ter alguma coisa? Então, porque você já passou por uma etapa anterior que chama o levantamento ou a prospecção, tá? Você pode, tem várias situações. Você pode procurar um sítio arqueológico, pelo que a gente chama geoindicador. Isso vai de um conhecimento prévio da paisagem e da história de um determinado grupo que você quer estudar, por exemplo, tá?
Se você quer estudar um determinado grupo na sua especialização, você estuda por exemplo, existem grupos indígenas no Brasil que a gente sabe historicamente que eles tendem a fazer suas ocupações, as aldeias, nos interflúvios de grandes rios. Então você vai lá, existe um grande potencial de haver um sítio lá. Aí você faz pequenas intervenções, como eu disse. Você não vai abrir uma grande área sem saber o que tem. Você faz pequenos furos com a cavadeira, por exemplo. E aí se você achou, aí está o sítio. E aí você faz a escavação. Ou, por geoindicador que eu disse, existem alguns lugares que naturalmente têm potencial para sítio arqueológico. No caso de um sítio caçador-coletor, que é o que eu pesquiso, uma coisa essencial para aqueles grupos são as ferramentas de pedra. Então eles sempre estão perto de onde há matéria-prima para lascar. Pedra, afloramento rochoso, beira de rio que você vê seixos. Você vai naquele local, muito provavelmente você vai achar um sítio arqueológico dessa natureza. Então você identifica o sítio e fala, ó, aqui nós podemos escavar. Legal. E assim vai, cada contexto de cada grupo, né? Vamos brincar assim, um Inca. Onde você acha um sítio Inca? Você sabe que tem que ir lá para os Andes. Egito, margem do Rio Nilo, e assim vai. Cada um exemplo besta para saber que cada lugar tem um potencial. Às vezes documentos históricos te indicam. De cidade, por exemplo, Bauru, início de Bauru. Em Jaú a gente fez isso. Nos textos mais antigos, aliás, no livro mais antigo de Jaú, quando você começa a ler, fala assim, chegou aqui, chegaram os pioneiros, abriram as clareiras para a fazenda, e quando estavam abrindo as clareiras, foram achados objetos arqueológicos. Lá no início, numa fazenda X, ele cita. A gente foi nessa fazenda e realmente achou o sítio arqueológico. Seguindo esse relato Isso histórico. ajuda, né? Então. Como você vê, tem várias formas de você encontrar. E esse material você pode passar pra gente, já pode ir peneirando. Isso é interessante assim, não precisa, viu gente, não acumula muita terra para peneirar. Por quê? Se sai coisa na peneira e você misturou, você não vai saber de que lugar saiu essa peneira. Então você tirou daqui, já peneira, porque se sair alguma coisa, você sabe que foi daqui. Entendeu? Se você jogar de tudo, você não vai saber de que lugarzinho aqui que saiu. É coisa, né? Tem que ser tudo controlado assim. E outra coisa que a gente faz, além, está escavando aqui, a gente ainda coleta uma amostra de sedimento para fazer análise química. Porque às vezes você não acha nada, mas não quer dizer que não passou nada aqui. Você manda analisar, acha, por exemplo, que nesse solo tem uma alta concentração de fosfato. O que quer dizer isso? Alguém foi enterrado aqui. Meio CSI. Tem um episódio do CSI, inclusive, tem isso. Já assistiram o CSI? Tem um episódio que fala, a pessoa foi assassinada e enterrada aqui. Mas não acharam nada. Fala, e agora? Vai caso encerrado. Aí o cara, o chefe lá falou, não, vamos fazer uma análise química desse solo. Deu alta concentração de fosfato. Falou, a pessoa foi enterrada. Mas só isso que dá pra saber, que foi enterrado. Mas Não, eu dei um exemplo, mas de repente você pode achar alguma outra substância, não necessariamente que foi enterrado alguém, mas alguma informação interessante. Tem alguma informação? Então, isso é legal assim, para aprender, o arqueólogo tem que ter o olho treinado e saber o que é e o que não é arqueológico, certo? Então, por exemplo, vamos usar esse próprio terreno aqui, a gente já sabe que nós estamos do lado de uma estação ferroviária, tem uma residência aqui, é um lugar ocupado, então a gente sabe que muita coisa aqui pode estar poluída, lixo, detrito, a gente tem que saber separar isso. Né? Então, e por exemplo, no nosso caso lá que a gente viu ontem, eu estudo os sítios caçadores-coletores cujo remanescente arqueológico são pedra. Então já pode gerar uma dúvida. Né? Mas eu tenho que ter olho treinado. Só que tem alguma ação especial humana, alguém bateu, lascou nisso aqui? Sei lá. Não, tudo pedrinha. Então, isso aqui é do próprio sedimento. Tem isso. O nosso livro é a terra. Tem que saber ler essa folha aí, o que é uma manchinha da folha e o que é informação. Isso aqui é do próprio sedimento, isso que você pode descartar. E aquele lá? Também não, isso aqui está quebrado, mas é uma quebra. E outra coisa que é interessante, como é que você chama? Anderson. O Anderson. Isso da pedra quebrada é interessante, por quê?
Foi humano? Faz tempo, não faz tempo? Uma coisa que é regra cabal para a arqueologia também é contexto. Uma peça sem contexto não é nada, né? Que nem brinca em história também, né? Fala, texto sem contexto é pretexto, né? A gente costuma falar isso. Às vezes a pessoa acha no sítio dela uma peça arqueológica, ela arranca aquela peça, leva para o arqueólogo, leva no museu e fala: o que é isso aqui? Aí ela acha que a peça sozinha vai falar: eu sou a peça tal, vi de tal onde, tenho idade tal. Não, a peça por si não fala, né? Eu vou perguntar para ela: onde você achou isso? Né? Você tem que entender o contexto. Às vezes a gente acha, você acha uma ponta de flecha, essa ponta de flecha está isolada. Você tem que entender o contexto. Às vezes você vai perceber que essa peça pode ser de fato arqueológica, mas ela foi removida. Por exemplo, para você fazer assentar uma estrada, ou na ferrovia mesmo, quando faz aquela elevação para passar o trilho por cima, já repararam que tem muita pedra, muito cascalho? Eles arrancam isso aí para aterrar. E às vezes você pode achar uma pecinha arqueológica lá, mas não quer dizer que lá é o sítio arqueológico. Quer dizer que houve um impacto em algum outro sítio, a pessoa levou e jogou lá. Então, se é uma peça que está, embora seja arqueológica, ela está descontextualizada. Então, para a gente, infelizmente, perdeu a informação, né? Então, às vezes, a gente pode, de repente, até achar alguma coisa assim: essa pedra está quebrada. Mas qual o contexto dela? Não estou enxergando contexto algum. Agora, aqui você acha uma peça que ela está contextualizada, ela está no lugar próprio, você vê que ela não foi trazida de lugar algum, ela está relacionada a uma outra peça, lá tem um outro sítio. Então, aí ela já conta uma história. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, ok? Pode continuar aí, manda bala. Como é o trabalho arqueológico? Então, tem bastante coisa acontecendo. Tem bastante coisa acontecendo. Falta arqueólogo, né? Porque aqui em São Paulo tem uma questão que é a seguinte também: você tem os arqueólogos mais, digamos assim, conhecidos até e famosos do Brasil são de São Paulo, mas eles não pesquisam em São Paulo. Vai para a Amazônia, Sambaqui, litoral, sul e tal. Ou pesquisam mesmo na capital e tal. Mas no interior é muito raro. Então, assim, você tem um número de sítios arqueológicos sendo levantados bastante até no interior, mas não por pesquisa acadêmica, por pesquisa de obras de licenciamento ambiental, porque a lei exige, né? Você vai duplicar uma rodovia, tem que passar um arqueólogo antes, para ver se naquele trajeto não tem sítio arqueológico, senão ele vai ser impactado. Então, isso deu um grande impulso no Brasil em pesquisa arqueológica, um impulso tremendo. Muitos sítios foram identificados e analisados e classificados por conta desses trabalhos de impacto ambiental. Só que o que acontece? Como é um trabalho empresarial, você identifica o sítio e se aquela área tem mesmo que ser impactada, faz a escavação, acabou a escavação, não tem mais estudo daquilo, entendeu? Exatamente, é pontual, não há uma continuidade. A menos que surja um interesse a partir disso. Por exemplo, o sítio que eu pesquiso por muito tempo, que eu mostrei para vocês ontem, Boa Esperança, ele foi identificado em uma obra assim. E passou o gasoduto da Bolívia, que passou perto de Araraquara. O gasoduto por esse sítio, foi escavado pela obrigação legal, mas aí, como a gente viu que era um sítio muito interessante, a gente já puxou ele para a academia, para a pesquisa acadêmica, e escava ele até hoje. Então tem essas situações. Qual instituição? Araraquara mesmo? No mapa. Mapa, Museu de Arqueologia e Paleontologia. Todo aquele material que vocês viram lá, ele está exposto no museu lá de Araraquara. Isso aqui seria relevante? Não, nada aqui. Tudo isso é do Você já pode olhar que é parte da construção do próprio solo aqui, tá vendo? As pedrinhas aqui já fica exercício. Isso aqui você vai ter que entrar. Tem umas conchinhas. Só que ela não é daqui, ela é da própria terra. Se elas estivessem num contexto associado à obra, ele falou: quiser trocar alguém escavando.
vai revezando. Né? Porque, gente, assim, como é um exercício, a gente não vai ter tempo de escavar tão fundo, né? A gente pode ir trocando se alguém quiser. Você chama, desculpa. Laís, você já pode também, se você vai tirando, se quiser, já vai passando na pazinha jogando pro balde. Porque essa terra que você tira, ela acaba até te atrapalhando aí, soltar, né? Posso fotografar vocês de pertinho? Não tem problema, tá aqui do lado, pode ir. Lá. Vocês que estão peneirando? Vocês que estão peneirando? Não, são os peneiradores. Deixa. Mas aqui é revezamento. É. Ai, que lindo. Deixa o celular comigo. Então, eu vou fotografar. Fica de boa. Ó, já pode peneirar. Devia ter alertado antes pra sujar, né? Nossa, já tá com o joelho no chão. Quer que pegue um pano pra pôr debaixo? Uma coisa que a gente fala, é o funcionamento do livro. Por exemplo, na arqueologia você tem várias etapas. Às vezes tem gente que fala assim, pô, eu adoro arqueologia, acho massa. Eu não gosto de fazer canto, eu vou no meio do mato, tem alergia de abelha, tá? Mas você pode ser um arqueólogo de laboratório, por exemplo, se você não for de campo. Tem um laboratório de arqueólogo, tem um arqueólogo de laboratório, por aí vai. Não necessariamente você tem que ir para escavação. Vamos falar isso que às vezes, né? Mas assim, do meu lado, né? Bacana, eu achei. Sujar. Gosto de brincar com terra. Já faz Totalmente bem. lúdico. Amor. Então, você que é professora, isso aqui é uma tremenda ferramenta didática. A gente faz a escavação simulada, a gente faz muito com aluno, porque você pode, inclusive, exercitar várias coisas aqui. Garotada. Disciplinaridade, Exato. Né? Matemática. Numa escola, por exemplo, de ensino fundamental médio, você envolve o professor de história, de arte, professor de geografia, até o professor de matemática para auxiliar nisso. Faz um trabalho que você envolve todos os professores. Sociologia. Você trabalha com a criançada, o trabalho em equipe, aprender a trabalhar junto. E eles vão curtir, que para eles é uma brincadeira isso aqui, né? Você tem que tomar algum tipo de cuidado, por exemplo, se você vai com criança, a gente já fez isso, hoje você sabe como são as coisas, tem que tomar muito cuidado, né? Então, por exemplo, se for criança pequena, a gente faz até a escavação, a gente usa um tanque, por exemplo, não põe na terra porque a gente usa até areia antialergênica, por exemplo. Você vai numa terra, de repente uma criança pega uma alergia, fala, Formiga, tem gente que é alérgica é uma a picada. inseto, né? Então tem que tomar esse cuidado, sobretudo com criança, né? Mas eles amam. É, Idade diferente. criança pira disso aqui. Numa situação com o adulto, assim, você fala, quem quer começar? Eles ficam meio com vergonha de falar. Criança, você fala, quem quer começar? É briga. É eu, né? Nada ainda, gente?
gravação de vocês está muito metódica. Tá bem francesa. Mas é normal, como você é bom para ir afiando a mão, o olho. Depois quando aparecer aí vocês já calibram. Sonora, que bacana. Torna mais agradável. Não está contextualizado em todo canto. Só uma observação, não fui eu que montei esse. Então eu não sei o que vai ser surpresa para todo mundo. Aí eles não colocaram nada. Pensou? Chega no fim tem um bilhete lá, pegadinha do malandro. Quer escalar um pouquinho? Primeira sala. Agora é sua vez, vai lá. Agora vamos achar alguma coisa. Quer que eu saia daqui? Pode vir aqui. Sabe que eu sou tão curioso quanto vocês, porque não sei o que tem aí também. Não pode ser. Também tô. Mas também faz parte da ansiedade. Quanto tempo vocês ficam trabalhando até encontrar alguma coisa? Numa situação real, realmente tem isso. Expectativa. Isso, agora você iguala aí. Em áreas maiores tem gente que pode usar uma ferramenta maior, tipo, sabe, enxadão? Só que ao invés de você golpear, você raspa. É o mesmo processo, só que com uma ferramenta maior. Tem algum padrão, assim, alguma normativa? Quando que eu vou fazer um quadrante maior, menor? De novo, depende da situação. É? Porque geralmente a gente mantém o 1 por 1 porque você tem um controle pessoal. Porque vocês estão tomando conta de 1 metro quadrado. Se fosse um sítio maior, a gente dividiria esse sítio em vários 1 metro quadrado, aí ficaria um arqueólogo por metro quadrado. Cada um de vocês, se fossem 4, ia estar cada um numa quadra. Mas se for uma estrutura, mas, por exemplo, aqui é um sítio, vamos imaginar, sei lá, bom, não dá nem para dizer, imaginar que eu não sei o que tem aí. Mas numa situação de construção, porque a gente vai escavar uma ruína antiga. Numa ruína antiga, você não precisa fazer 1 metro por 1 metro. Você quer evidenciar um piso, por exemplo. Aí você pode fazer tipo uns 5 metros por 5 metros. E aí você usa uma ferramenta maior para raspar. Então, percebe? É tudo a situação que vai dizer. Você tem que saber ter essa leitura. Foi por causa daquele painel que acharam no. Aquele mosaico. Mosaico. Puxa, eu pensei nisso e você visualizou. Aham. Exatamente. Você não vai dividir aquilo 1 metro por 1 metro, percebeu?
aqui para quem quiser. Aí acelera. Ó, esse cantinho aí eu também já afundou bem, ó. Nada boa. Aí que vamos brincar da questão da camada, de entender camada. Se a gente olhar aqui lá do lado, como a terra está úmida, ó, ele até marcou a madeira. Fica como se fosse desenho, a gente percebe. Vamos usar isso para brincar de análise. Daria para perceber que se fosse na terra você ia ver essa diferença de camadas. A troca de camadas. Que a gente desenha isso também, faz um croquis que chama das camadas para entender. Porque às vezes o solo tem diferenciação. Por exemplo, na Amazônia, vocês já viram falar, tem aquela famosa terra preta. Já viram falar da terra preta? O solo amazônico ele é pobre para plantação, mas a terra preta é um solo altamente fértil, mas ele é um solo amplo, foi feito por pessoas, né, pelos indígenas lá que habitaram séculos e séculos, que ele ficou altamente fértil. Então, na Amazônia, que nem você estava perguntando, como que eu sei o sítio, por exemplo, na Amazônia, é Sara, né? Obrigado, Lu. Você está andando na Amazônia, você vê o solo preto, é um sítio arqueológico. Você já pode selecionar lá, entendeu? Aquilo é um indicador. Porque ele não é um solo natural, é um solo artificial. A música pode chegar aqui, o que não pode chegar é o cheiro de pastel. Senão... Vai ter histórias. Começa a desconcentrar. Pois é. Aí você fica cheirando pastel, quando vê você abriu um rombo aqui. Aqueles jardim zen, né? Zen que passa, vai passando a vassourinha, né? Vocês viram as fotos que a gente mostrou da escavação ontem lá no Boa Esperança? Foi baixado desse jeito. Isso aqui tá bem embaixo. Se quiser finalizar, acelerar. 2 metros. Isso, porque tem uma camada fina. Mas claro que acontece assim, por exemplo. A partir do momento tem o que a gente chama de sondagem mãe. Que a partir daquela a gente vai entender o sítio arqueológico. Você fez aquilo, você já tem uma leitura do sítio, isso vai ajudar a acelerar a sua escavação. Por exemplo, a partir de uma ou duas que você fez, com mais cuidado, vocês perceberam, por exemplo, que eu tenho um material arqueológico de 0 a 30 centímetros, depois de 30 centímetros não vai ter nada, vai aparecer a partir de 80, por exemplo. Você já tem essa leitura. Então, a partir do momento que você chegou em 30, você não precisa mais fazer isso aqui. Você pode cavar mais rápido, você pode pegar uma enxada e ir mais, né, grosseiramente. E aí você ganha tempo. Os meus estão todos ali. Já está peneirando. É. Deixa eu sair daqui. Você recebe as condecorações do meu achado. Vai ter um problema de jurisdição, cara. Ih, gente, isso aqui é para gerar trabalho em equipe, amizade, não é para gerar briga, não. Eu que achei. Pensei que era ele que queria saber. Aqui vai ter meu nome. Bem embaixo. Quando estava ralando, você estava comendo pastel. Tem uma coisa diferente aí? É o mais. Tá certo, duro que é uma lasca isso aqui. Não sei como apareceu, mas é uma lasca.
É sílex isso, ó. Uma mosca no meu rosto. Quase que eu comi a mosca. Opa, Calma, então, depois... Bem afiado. Tem um grupo de franceses que fala de uma área chamada arqueologia experimental, que é reproduzir a ferramenta para ver o funcionamento dela. Eles fizeram instrumentos cirúrgicos com sílex e operaram a pessoa. dá pra ver que tá bem. Sério? Isso aqui você pode separar, põe numa. Já pode fazer etiquetinha aqui no saquinho. Tipo, Foi naquela. põe no, daí você tem que pôr assim, que nível que tá, tem que tirar, ó. Aqui tem uma trena, pode tirar a profundidade. É no quadrante daqui, né? Foi. Tem um saquinho menor. 9 centímetros. Põe nesse saquinho, faz a etiquetinha. Parabéns, olho treinado, hein? Ó, aprendi direitinho. Pra ir, mas você percebeu a função da peneira que é importante? Lá passou, mas aqui não passa. Não, foi até legal. Legal. Mas é? Não tá? Tá É. Mas aqui é fora de contexto, veio no acontece vez ou outra. Legal. Conseguiu achar lá. Então- Show de bola. certo? Já vou querer, como é que fala? Patente. Olha lá, agora começa a briga, tá vendo? Que essa areia não é bom. Gente, aqui é pra exercitar trabalho de equipe. Viu? Não vai pra faculdade, não. Vai lá pra minha casa. Ó, Você viu? bem observado, ó, que você guardar material arqueológico no Brasil é crime. É só observando, gente, tudo na lei do Brasil, tudo que está em subsolo é patrimônio da União, viu? Não é nosso. Como escreve isso? Nome? Você põe lasca de sílex e com S. Sílex. S-I-L-E-X. Sílex porque tem sílica. Por isso que ela é lisinha desse jeito. Ela é uma rocha vulcânica, fica quase como vidro, por isso que ela é tão afiada. Mas, por exemplo, ela é uma rocha que é boa para lascar. Mas para polir, fazer uma lâmina de machado já não dá certo. Então, tem que ser outro tipo de rocha, geralmente um gneiss, um granito. Aí é para polir. Você não vai ver uma lâmina de machado feita disso. Né? Aparece. Mostra a foto pra ele. Ah, ótimo. Mas é o que dá pra fazer hoje. Ela obsidiana, que fala. Obsidiana é da mesma natureza. Ela, assim, no nível de sílica, ela é a top. Aham. É a número 1. Ela é que mais se É. afia. É que os maios, as teclas, para fazer o sacrifício mesmo. Aham. Ela se comporta como vidro. O lascamento dela é perfeito. Você consegue controlar perfeitamente. Se você empurrar com a mão, ela vai lascar. Aham. É perfeito. E fica a marca certinha. Aham. Fica a marca certinha. É da mesma família de sílex. Aham. Mas a obsidiana não tem aqui na nossa região, não. A gente aqui não vai achar obsidiana. Nem na. Não, mas nem nos Andes tem. É só lá pra cima. É.
Se achar é um sinal de comércio aí, né? Não, tem uma Não é coisa só a gente que maior faz aqui. comércio, né, gente? Por exemplo, em Canané foi encontrado o machado Inca do século XVI. Canané, São Paulo. Veio através do Piabiru. Já viram falar do Piabiru? O caminho. Caminho indígena. Primeira estrada, rota transamericana da história. Ela vai de São Paulo até Cusco. Gente, o Brasil, entre aspas, não foi descoberto na Bahia? Por que a primeira cidade e o governo geral foi feito em São Paulo, será? Isso não foi à toa. Está aqui na cabeça do Piabiru. Dizendo que aqui via a galera trazendo ouro, prata. Agora essa peneira aqui não ia estar aprovada para escavação. A detonessa já foi usada muito. E geralmente a gente não usa uma tão grande assim, usa uma menor, tá? É. Haja braço. Tá grandona. Não, mas ó, a gente usa, como eu falei, a gente faz uma peneirinha, um tripézinho, ó, não fica na mão assim. Aqui hoje é só brincadeira. Se você ficar o dia inteiro assim, você morre. Né? Aí, agora a escavação tá andando. Uma coisa que vocês têm que evitar, aproveitar que vocês estão em dois. É isso, não precisa deixar essa divisória entre vocês. Nivela mesmo. Quiser trocar um pouco. Não é perfeito. É, querem revezar? Ah, estão peneirando aí. Só cuidado assim, talvez que aí é que a gente vai brincar pouco, né? Mas o dia inteiro assim, sua coluna vai pro prédio. Era uma coluna. Eu já ia fazer essa observação. Para fazer arqueologia tem que ter coluna boa. A gente evita fazer uma posição dessa. A gente, que nem da outra vez aqui, a gente montou de pé, você fica em pé, né? Bonitinho. A gente fez isso aqui só porque, vai ser porque. Aqui onde tá a terra, tá vendo? A gente montou aqui o tripé. É, o andaime, né? Foi tipo um andaime, aqui, né? Mas aqui a gente ficou o dia inteiro, né? E era maior também, né? Eram 4 quadras. Aqui eram 4, a gente fez 4 quadras dessas aqui e 3 níveis arqueológicos. Então foi o dia inteiro que nós sentimos o drama. E a gente fez um pouco laboratório também, né? Início de laboratório. Vocês estão vendo na prática, porque às vezes a gente faz arqueologia, quando as pessoas vêm e falam, nossa, mas você estudou tanto para trabalhar na roça, assim, né? Mas é uma ciência que não tem jeito, não tem como fugir disso. Ah, é legal ter alguma coisa prática. Não, ela é totalmente prática. Totalmente prática. Tem até. Vocês já assistiram os filmes do Indiana Jones? Apesar de todas aquelas mirabolâncias que acontecem, vez ou outra no filme ele só toma as fases de teoria arqueológica mesmo. Tem aquele último do Caveira de Cristal. Vocês assistiram esse? Que tem uma cena que ele entra invadindo com a moto na biblioteca lá. Aí ele cai em cima do aluno, que o aluno está estudando, ele pergunta: o que tu vai ficar para a prova? Aí ele fala: esqueça isso, bom arqueólogo tem que ir para campo. Isso é uma regrinha do pensador antigo da arqueologia que fala. Então ele realmente fez uma citação de
um arqueólogo famoso na época. Você quer ser arqueólogo, tem que ir para campo. Ele falou, saia da biblioteca, lembrei, saia da biblioteca e vai para campo. Legal. Opa. Você não sabe? Se você, exatamente, se você não sabe, aí é o momento de você trocar a ferramenta. Isso aí. Ela chamou o objeto identificado. Será que pode ser alguma coisa dessa planta? Exato. Aí assim, você pode usar uma ferramenta mais delicada ainda. Você pode usar um pincel menor. É. Você até moveu ele. Ah, tá ali. Aí, por exemplo, o Sara, nitidamente isso é alguma coisa, certo? Então você evidencia ela totalmente, mas você só evidencia, você não vai tirar. E aí o resto, como achar uma coisa, você vai nivelar todo o resto para chegar no mesmo nível. E aqui o mesmo, né? Vocês, ó, vocês estão juntos, vocês têm que estar conversando, vocês estão num contexto. Aparentemente ele está no mesmo nível. Então, embora seja uma planta, ela pode estar associada a essa situação. Tem outro pincel. A técnica é tudo, a técnica é tudo. Uma técnica já, quando eu vejo, eu já tô, Ah, é? Então eu já trouxe o ritmo até na primeira aí, ó. Nesse caso que é mais assim, não é tão sólido. Esse é um registro como orgânico. Aí o pincel tinha que ser menor, tinha que ter outra estrutura pra ir com mais delicadeza, isso- ou esse é o menor? Olha, isso vai ser uma. Tem um menor, mas isso vai de uma lei de percepção sua do momento. Você vai ver a fragilidade, você achar que está muito frágil. Por exemplo, aqui acho que a gente não tem, mas a gente pode usar, por exemplo, até espátula para ir abrindo assim, viu lá? chegar a uma conclusão. Você vai sentindo. Pode ser mais fácil. Opa, o que é isso? Agora você já começa a pensar. O que é isso aí? Eu já registro aqui. Não, por exemplo, agora sim, ela chegou no nível, agora tem que nivelar tudo que pode. Isso é um nível arqueológico. E nesse nível arqueológico tem essa peça e a Laís aqui encontrou outra coisa. Então agora vocês vão nivelar tudo. Aí fecha o nível, faz o registro, desenho, tira foto, tira as medidas, entendeu? Aí tem alguma Opa! coisa também. Então aí você já raspou o metal nisso, pode já mudar a outra ferramenta de nível. Você viu o barulhinho da raspada? Tirou 5 já. Aquela coisa, achei um fragmento, crack, opa, 2. Duplicou. Aí eu multipliquei os fragmentos. Uma peça só não tem graça? A gente consegue dividir ela. Estudar além delas. A gente tem que trabalhar aqui, você acha que o cara no laboratório vai montar uma peça só? Você falou tipo aquela revista Recreio de descobrir dinossauros.
joguinhos que vendem hoje de dinossauro, de fazer escavaçãozinha assim, né? Esse aí, né? Você tá. Oi, Quer ver? que mão é essa? hein? Não é Você pra foi você abençoado. Opa, olha lá. É, outro pequeno Gente, calma, vestígio aqui. vocês que ajudaram, né? Se ela chegou aí, todo mundo escavou também. Abençoado, aí tá espirrando, tá achando coisa. É um fenômeno. Então, vocês perceberam o que está acontecendo? Vocês chegaram então agora no nível arqueológico. Né? Tá tudo nivelado aí. Nossa, vou encontrar uma casa. Parece uma mão aí. Parece um crânio. Mas você pode fazer. Não quero encontrar outro não. Ai, só um minuto. Ai, minha cabeça. Ó, aqui já pode peneirar, gente. Ó. Vai que você Minerais. então, por exemplo, não pode deixar acumular muito, que é aquilo que eu falei. Se você achar alguma coisa, vocês não vão saber identificar de qual setor ele saiu. Nossa, já abriu a base, já. É. E não joga tudo, Tobias, o balde inteiro em cima. Não. Aí você força demais ele. Sim, a Dando uns coluna do pouquinhos, né? parceiro fica meio prejudicada. E além de não estragar a coluna do menino, ajuda ele olhando com mais atenção de pouco em pouco. Muita atenção. Eu não laço. Você sabe identificar o que é isso, sabe? Já consegue identificar? Alguém consegue? Uma telha? Essa parte é uma telha. Essa daqui é uma. Isso aí já é outra coisa. Uma telha francesa. Então assim, vocês têm aí 3 objetos, né? De natureza diferente. E aqui, se eu mexer no Não, por meio, enquanto, eu deixa posso dar uma assim? sugestão? Deixa ele paradinho por enquanto, vai igualando o resto. Tô com medo. Você já achou o negócio, já está no nível, já está ok. Tem a pazinha lá, Laís, atrás de você, tá atrás de você. Pode ver. Sim, tem uma passagem assim, pertinho. Nossa, é uma planta alienígena essa daí. Opa! Mais um outro objeto de outra natureza. Agora tirou minha curiosidade também, que eu também queria ver, sabe? Chegamos. Chega. Precisamos de um pintor aí. Você pega os cobrindo de qualquer maneira. Certo. Mas sabe que tem um pouco do lance da pintura no sentido, quando você está escavando, é sempre bom fazer isso um pouco, às vezes, tipo, de se afastar um pouco e olhar o todo.
Para entender. Vir e ia se afastar. Assim como você faz numa pintura, você dá uma afastada para ver se está a proporção, tal, isso é interessante. É um exercício que se faz também. O que é isso? Já sabe? Fechadura, É. Então aí. 1, 2, 3, 4 objetos de natureza diferente. Será que eu tô com a mão podre, você? Nossa, ela tem um negócio, né, cara? Diferente. Se você escavar aí e não sair nada, então é você mesmo. Você vai descobrir agora. Ela achou Quer 4 nem coisas. arriscar? Tá, o grupo. Vai achar um Na parte que eu crânio aí. comecei não tem nada. Fala assim. Chega lá. Obrigada, Rogles. Por exemplo, foi numa situação dessa, não sei se vocês lembram um slide que eu mostrei, na coleta que a gente fez do sedimento, que olhou no microscópio, que achou aqueles microvestígios de lascamento. Lembra daquela foto da lâmina no microscópio? Por isso que é importante, assim, a coleta do sedimento. Aqui tinha uma estrutura de lascamento, coletamos as peças e ainda coletamos o sedimento também. Então aqui, por exemplo, achou um vestígio orgânico, seria o que se faria normalmente? Coletaria o sedimento para uma análise química também. Num pote, se tiver um pote aqui, por exemplo, isso aqui é um pote, certo? Também faria a coleta, porque ele está quebrado, fragmentado, de repente ele poderia conter algo que se espalhou, se esvaiu aqui, e na análise do sedimento a gente poderia identificar se de repente tem algo. Às vezes identificar, por exemplo, um cachimbo histórico que tem. A gente encontrou muito em Minas Gerais, já achamos bastante cachimbo. Você, numa análise química, pode identificar o que tinha dentro dele do fornilho. Né? Uma vez a gente fez uma escavação com... Tinha é interessante falar isso porque às vezes quando está começando a gente quer limpar, deixar tudo limpinho. Aí tinha um estagiário que estava começando, a gente achou um cachimbo super legal. Ele, nossa, que da hora, vem cá ver. Ele pegou, limpou tudo. Ó, espera aí que eu vou deixar da hora. Limpou. Falei, agora você tirou o que poderia estar aí dentro e a gente descobriu que o cara fumou aí, né? Limpou demais. Já limpou demais. Então, assim, na arqueologia, nem sempre é bom limpar muito. Só tem que ficar atento, Tobias, por exemplo, como eu falei, vocês já estão no nível arqueológico, certo? Então tem cuidado tipo, de no setor que cada um está, não afundar mais que isso. Tá. Igualar o nível todo. Porque às vezes você afundar mais, hipoteticamente, pode haver um outro nível abaixo. E aí você mistura, entendeu? Parece daquela outra pedra. Sílex? É um sílex mesmo. Outra lasca de sílex. Mesma coisa, separa tira a profundidade, tudo isso. Mas nesse caso, esse sílex que saiu, obviamente, ele está associado a esse nível aqui. Percebem? Então tem a ver com essa ocupação. E mesmo a lasca que você achou antes, isso é importante até falar. Às vezes está um pouquinho acima, um pouco abaixo. Mas ela pode estar associada ao mesmo nível, porque está na Terra. Existe, por uma série de situações, um deslocamento vertical de peça. Ela pode ser deslocada, às vezes, com pisotear, ir um pouco para baixo da outra, então acontece. Então, na leitura de contexto, a gente vai perceber se essa peça, às vezes, está um pouco acima ou abaixo, mas ela está relacionada com o nível. Tá?
No caso, está indicando por ter. Você descreve ela. Então, por ela estar associada a outra, a gente percebe que é, na verdade, o mesmo nível arqueológico. Okay? Então, já pode dar uma limpada, está tudo limpinho, já achou tudo? Então é só a mão mesmo, hein, cara? Mas na arqueologia, se te ajuda, a ausência também é uma informação. Por que aqui não tem? Isso é muito importante. Então, gente, agora sim, vocês têm que ter certeza que fechou o nível, dá uma limpadinha. Ó, você percebe que tem umas terras soltas? Então, deixa o nível lisinho. Fechou o nível e a gente vai fazer a etapa final para encerrar esse nível. Faz o croquis, registro, aí coleta as peças, põe a etiquetinha e acabou. Encerra esse nível arqueológico. Aí, teoricamente, a gente continuaria baixando para um outro nível. Mas a gente só fez um nível, que é o que dá tempo. Só para vocês entenderem o processo, tá? E eles colocaram alguma coisa pra gente achar. Não quiseram pegar uma peça da gente. Bom, né?